Indústria 4.0, as principais tendências em inovação mundial e seus reflexos e impactos nas iniciativas brasileiras de inovação. Neste trabalho, apresentarei para vocês uma breve introdução sobre a quarta revolução industrial ou Indústria 4.0, a metodologia que embasou o desenvolvimento desse trabalho, os pilares da Indústria 4.0, os polos tecnológicos referências no mundo e os impactos da evolução e das revoluções tecnológicas nas iniciativas brasileiras voltadas para a inovação. E, por fim, apresentarei quais as necessidades das organizações brasileiras frente à quarta revolução industrial. Então, vamos lá. A quarta revolução industrial, ou Indústria 4.0, é a indústria da inteligência, é a indústria da integração, é a indústria que integra as diversas tecnologias. Ora, se estamos na Indústria 4.0, vamos analisar quais são as demais. A primeira, 1.0, ou primeira revolução industrial, é a revolução que foi movida pelo vapor, a máquina a vapor. A segunda revolução industrial é a indústria da eletricidade, a revolução industrial que foi impulsionada pela eletricidade. A terceira revolução industrial foi impulsionada pela computação. E hoje chegamos na quarta revolução industrial, que é embasada, impulsionada pela inteligência, a qual fará a integração dos mais diversos sistemas, os quais nós conversaremos adiante, denominados pilares. Justifica-se o estudo e este trabalho pelo fato da globalização atingir os diversos países do mundo. Hoje, sofremos com a globalização. E não estou dizendo que é um sofrimento positivo ou negativo. Sofrer no sentido de que somos impactados. Então, compramos um celular, somos afetados pelas políticas externas de determinados países, compramos dispositivos eletrônicos, vendemos dispositivos eletrônicos para outros países. Então, temos toda essa integração. Então, uma tecnologia que é desenvolvida num determinado país, ela afeta, sim, um outro país, independente de estar num continente vizinho ou não. A evolução tecnológica, aquela que nós não podemos dizer que não a vemos, não a conhecemos, pois estamos vivenciando-a. E os conceitos de inovação, o que costumo também dizer que uma organização que não vive hoje a inovação, que não pensa em inovação, que não desenvolve produtos, sistemas, bens, serviços, né, e seja os outros sinônimos, né, para as palavras que eu citei, que não pense em inovação, não vai sobreviver no mundo empresarial, no mundo industrial atual e futuro vindouro. O objetivo geral deste trabalho, desse vídeo, é apresentar de forma simples, sintética, quais são as principais tendências da inovação. Tá? Então, sumariamente, os pilares da Indústria 4.0 e como isso refletirá nas ações de inovação brasileiras. Os objetivos específicos é conceituar a Indústria 4.0 e apresentar os seus pilares, falar um pouco sobre os conceitos e a base da inovação, a qual estará embutida em todos os pilares que eu citar mais adiante da Indústria 4.0, e, por fim, discutir quais os impactos e tendências, bem como as necessidades das nossas indústrias, das nossas organizações nacionais, frente a esta nova revolução industrial. A metodologia que embasa essa pesquisa é uma metodologia qualitativa, ou seja, não estou preocupado aqui em apresentar dados. Posteriormente, apresentarei dados em um outro vídeo, mas não nesse. Esse daqui é o objetivo agora é versar sobre uma revisão da literatura. Então, analisei as diversas literaturas e apresentarei nesse vídeo uma série de itens que vão versar sobre a Indústria 4.0, os seus pilares, os seus reflexos no mundo e os seus reflexos no nosso país.
Então, indo ao nosso desenvolvimento, agora eu vou falar sobre os 9 pilares da indústria 4.0. Análise de dados. Há pouco tempo atrás, acompanhamos diversas reportagens que falavam sobre a questão da eleição do presidente estadunidense, do presidente norte-americano, a qual teve certa influência com a advinda de dados coletados do Facebook. Então, coletou-se dados do Facebook, tá? Uma empresa britânica coletou dados do Facebook, e com esses dados, tá? Supostamente influenciou uma eleição na nação mais desenvolvida do mundo. Então, através de análise de dados. As análises de dados, elas são utilizadas por uma série de organizações. Tá? O Watson, por exemplo, da IBM, tá? É uma inteligência artificial que utiliza de uma série de análises de dados para apresentar diagnósticos. Então, ela é embasada numa série de jurisprudências e pode te fornecer uma consultoria jurídica. Ela é embasada numa série de artigos científicos e de sintomas, tá, do corpo humano, e que pode te fornecer um diagnóstico, um prognóstico da sua saúde. Então, a análise de dados, ela é sumariamente importante para todo e qualquer tipo de organização, muito mais ainda na indústria 4.0. A robótica, não mais a robótica dos anos 70 e 80, baseada em manipuladores que imitavam o braço humano, mas agora uma robótica embasada em robôs que atuam junto ao ser humano, robôs colaborativos, robôs que possuem uma certa inteligência, que conseguem interagir com o ser humano. Simulação, mais uma vez retomando para a área da indústria, ou a indústria automotiva mais especificamente. Há tempos atrás, o ferramenteiro ele executava um determinado modelo de um carro, tá, com base numa determinada matéria-prima física, uma cera, por exemplo, e através desse material, né, através desse modelo, fazia-se diversos estudos do veículo. Então, você precisava construir um modelo físico. Com a simulação, você modela isso. Você consegue modelar e simular um determinado carro, um determinado sistema, uma planta completa de uma organização, de uma fábrica, sem construir item algum, sem precisar de um insumo físico. Integração de sistemas. Quando falamos de integração de sistemas, falamos de uma integração plena de sistemas. Então, integrar RH com expedição, com manutenção. O seu cliente está integrado, o seu fornecedor. Então, imagine, o cliente na casa dele, ele solicita um determinado item. Esse item, tá, vai para uma determinada organização. A organização realiza a manufatura desse item. Isso já é debitado do estoque. O fornecedor já vai fornecer um novo item. Isso é integração de sistemas. O RH está integrado com manutenção, com logística, com expedição, com produção. Dados coletados e integrados. Internet das coisas. Agora imagine você chegando na sua casa, você chega cansado do trabalho, aí vai até uma geladeira, vai pegar algum item para beber, ou seja, um refrigerante, uma cerveja, um suco, água, alguma coisa do gênero, algo para comer. Você retira esse item da sua geladeira e no momento que você retira esse item, a sua geladeira já informa, tá? Via rede wireless ou algo, né? Ou
algum outro tipo de conexão para um determinado sistema. Está em nuvem, computação em nuvem, e você já vai ser informado que não há esse item na geladeira. Ou seu supermercado pode ser informado que não há esse item na geladeira e já pode te fornecer um novo item. Isso é a internet das coisas. Você conectar as coisas à internet, você conectar a sua cafeteira na internet, seu carro na internet, seu celular na internet, sua máquina fotográfica, seu videogame, tudo isso está conectado na internet e você tem a capacidade de monitorá-lo quando quiser. Cibersegurança. Já que estamos falando de uma série de dados, todos conectados, integrados, logo, eles estão suscetíveis a serem corrompidos, a serem utilizados por pessoas estranhas, tá, à organização ou estranhas à sua vida. Então, para isso existe a cibersegurança, ou seja, você implementar sistemas de segurança que protejam esses dados. Isso é imprescindível nos dias atuais. Computação em nuvem. Eu, hoje, com meus 30 anos, me lembro perfeitamente do primeiro dia no laboratório de informática com Windows 95 e um disquete para gravar, tá, aquilo que eu digitaria no WordPad e no bloco de notas. Hoje não se fala muito mais desses tipos de dispositivos. Hoje a gente fala de armazenamento de itens, tá, de dados na nuvem. Você armazena os dados do seu MP3, você armazena os dados do seu celular, você armazena os dados do seu pendrive, da sua HD externa, tudo isso está na nuvem. Tá tudo integrado, tudo em nuvem. Mais uma vez, também ressaltando a importância da cibersegurança, já que todos os dados eles estão na nuvem, eles estão sujeitos a um usuário externo, tá? Se ele tiver acesso aos seus dados de login, acessar os seus dados e aí corrompê-los, tá? Roubar os seus dados. Manufatura aditiva. Manufatura aditiva ou impressão 3D é o processo de fabricação no qual você agrega material, no qual você faz a adição de material, tá, por camadas para gerar o perfil, uma peça que você deseja. Então, até um tempo atrás, a gente falava muito nas indústrias sobre a manufatura subtrativa, ou seja, processo de usinagem, remoção de cavaco, torneamento, fresamento, retífica, furação, mandrilamento, brunimento. Esses processos não deixaram de existir e por hora não deixarão. Entretanto, cedeu-se um certo espaço para a manufatura aditiva, onde você consegue fabricar peças através da impressão. E a manufatura aditiva fez com que o usuário comum, aquela pessoa que está em sua residência, no seu lar, ele possa fazer uso também dessa tecnologia. Ou seja, imprimindo uma série de itens para um artesanato, para uma diversão. Então ele pode imprimir um boneco de um determinado personagem que ele gosta, ele pode imprimir um caneco, ele pode imprimir um determinado item de uma porta que quebrou, de uma cadeira, de um dispositivo. A realidade aumentada, no qual você integra mundo virtual com mundo real, como se pode ver aí na foto. Você tem um anime chamado, né, Pokémon. Então você tem um desenho que ele está integrado ao mundo real. Então você tem as pessoas caminhando, tá? Isso é o mundo real. E você tem a personagem Pikachu do Pokémon no mundo virtual. E através da realidade aumentada você consegue integrar ambos. E não se percebe qual a distinção, quem é real, quem é virtual. Isso pode ser utilizado também nas indústrias? Sim. Você tem uma bomba, um motor, um compressor, e você com a realidade aumentada você consegue identificar todas as peças que estão dentro desses itens. Tá? Você pode usar a realidade aumentada para o estudo da medicina. Então o aluno tem um coração na mão ou uma impressão de um coração, né, feita na impressão 3D. E com a realidade aumentada com o celular, ele pode identificar todas as partes internas desse coração, todas as partes internas desse órgão. Sobre inovação,
as principais tendências mundial em inovação estão nos Estados Unidos, China, Coreia do Sul, Japão, Taiwan, Israel, Índia e Singapura. Tá? Existem outros países que também estão muito fortes com a inovação. Por exemplo, a Alemanha é uma referência em inovação, uma sociedade onde o conceito da indústria 4.0 ele foi desenvolvido, tá? Mas não é a base do nosso estudo nesse momento. Então, a base do nosso estudo no momento são, sumariamente, alguns países asiáticos, tá? E os Estados Unidos aí, com seus polos de inovação. Então, os Estados Unidos, a gente tem o Vale do Silício, já muito conhecido, já algo, casa de Google, Facebook. Wuhan, na China, também outro polo tecnológico extremamente renomado. Tá? Daeodok, Inópolis, está na Coreia do Sul. A Coreia, que até um tempo atrás, como China, Japão, Taiwan e outros países, eram conhecidos por manufaturarem produtos de qualidade duvidosa, hoje são referências em fabricação, tá, de produtos de alta tecnologia. Japão, no Tsubasa Science City, também um polo tecnológico extremamente renomado e conhecido no mundo inteiro. Taiwan, com Central Taiwan Science Park. Israel, né, especificamente Tel Aviv. Israel é extremamente renomado por sua tecnologia relativa à segurança, pelo seu exército, mas também é um país que exporta diversas tecnologias na área da comunicação, uma referência, um benchmarker aí em comunicação. Tá? A Índia, com também seu Vale do Silicone. Singapura, com seu Science Park. Tá? E abro um parênteses aqui, né? Alguns podem estranhar, mas por que não se fala da Alemanha, tudo? Porque a indústria 4.0, né, um dos locais onde a indústria 4.0 ela tem berço é a Alemanha, então a Alemanha cabe a ela um vídeo exclusivo para versar sobre a Alemanha. Talvez até futuramente nesse vídeo eu agregue, ou nessa apresentação eu agregue a Alemanha lá naquele dos 9, se eu torne 10 polos tecnológicos, mas eu acredito que a Alemanha ela merece um capítulo à parte destacado aí nessa questão da inovação. Não só a Alemanha, como o Japão e os Estados Unidos também, que para quem pesquisa, né, na literatura da indústria 4.0, são os 3 grandes países que impulsionaram, tá, a indústria 4.0, cada um denominando de uma maneira. No Brasil, o que a gente tem aqui em relação à indústria 4.0, em relação à inovação? Mobilização empresarial para inovação, Prêmio Nacional, Congresso Brasileiro, Instituto Senai, edital SESI Senai e Nova Talentos, tudo voltado para a área de inovação. A mobilização empresarial para a inovação, tá? Ela visa estimular as organizações empresariais a apresentarem políticas, tá? Apresentarem projetos, propostas de desenvolvimento relativos à inovação. Temos o Prêmio Nacional de Inovação, que vem premiar as organizações que possuem propostas e projetos bem-sucedidos de inovação. Tá? E também gestão da inovação. O Congresso Brasileiro de Inovação, que reúne a academia, a indústria e o governo para discutirem e debaterem sobre inovação, sumariamente na América Latina. Os institutos Senai de Inovação, o Senai já muito conhecido e renomado pela sua geração de mão de obra extremamente qualificada nas áreas técnicas e de aprendizagem, hoje também tem, né, uma visão direcionada para a inovação, daí surgem seus institutos de inovação. Temos os editais SESI e Senai de inovação, nas quais as organizações de pequeno, médio e grande porte, as startups, podem conseguir financiamentos, tá, submetendo determinadas propostas
para sustentar as suas proposições tecnológicas. E o Inova Talentos, tá, que foi uma iniciativa desenvolvida para incentivar a criação de projetos de inovação nas empresas e nos institutos privados de pesquisa e desenvolvimento. As considerações finais, eu quero conversar um pouquinho sobre o que as organizações empresariais precisam para sobreviver, e eu justamente uso esse termo, é sobreviver nesse momento de sobrevivência para muitas organizações. Então, o que elas precisam? Visão holística, tá? Usar a ferramenta SWOT, eu acredito que como engenheiro de produção, como gestor empresarial, né, e trabalhar nas áreas de tecnologia também. Acredito que a ferramenta SWOT ela é imprescindível para toda e qualquer organização. Conhecê-la muito bem é vital para as organizações. Investir em maquinária, em tecnologia, em recursos humanos, investir sumariamente em segurança, isso precisa estar no plano estratégico da organização. E fazer parcerias, é imprescindível que as organizações elas façam parcerias. Visão holística, o gestor, o tomador de decisão, ele precisa conhecer a organização como um todo. Se ele não conhece a organização como um todo, a tendência é que a organização dele não sobreviva num mundo movido por inovação, por revolução tecnológica. Então ele precisa conhecer o todo para que as forças que afetam o mercado não afetem a sua organização. O micro ele deixa com os funcionários dele que são, né, contratados para isso, para entender uma demanda de manutenção, de RH, de PCP. Agora o macro ele precisa conhecer como um todo, muito bem. Precisa saber, os gestores precisam conhecer as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. O que a sua empresa produz de bom? Qual que é o diferencial dela em relação aos concorrentes? E qual que é a fraqueza dela? O que os concorrentes têm que ela não tem? Isso é importante ela enxergar. As oportunidades, eu tenho uma revolução tecnológica batendo na minha porta, e o que eu posso aproveitar disso? Editais de governo, editais das agências de fomento, empresas multinacionais querendo fazer parcerias. O que eu posso aproveitar dessas oportunidades? E as ameaças? Empresas, né, de outros países chegando, políticas econômicas. O que pode afetar a minha organização? Conhecer muito bem isso vai fazer com que a organização inicialmente sobreviva e depois ela se adapte e viva muito bem na nova revolução industrial. Investir em modernização dos processos industriais é imprescindível que a organização ela se modernize. Nós acabamos de versar aí sobre as tecnologias que são pilares da quarta revolução industrial. Não é possível que nós estejamos falando sobre quarta revolução industrial e o empresário não pense em modernizar a sua planta. Há dificuldades econômicas, mas é importante que ele analise, né, o retorno sobre o investimento, o tal do ROI. Ele precisa analisar isso. O investimento em tecnologia vai fazer com que ele, né, recupere num curto período de tempo esse investimento. Então isso é imprescindível. Ele precisa melhorar o seu processo, precisa reduzir os seus desperdícios e precisa investir em mão de obra qualificada. E não necessariamente buscá-la no mercado, mas também qualificar os seus colaboradores. As organizações elas tenderão a sofrer cada vez mais ataques no meio virtual. Então é extremamente importante que ela invista em cibersegurança. Não é possível que uma organização que ela pense em permanecer numa sociedade que está sendo tomada pela quarta revolução industrial, ela não pense em investir em cibersegurança, ela não pense em investir em segurança da informação. E, por fim, eu gostaria de frisar que as organizações brasileiras elas não têm boa interação com as universidades, com os centros de pesquisa, com as escolas técnicas. Talvez com as escolas técnicas até uma certa... Né, se você analisar o Senai, por exemplo, eles têm uma certa integração com a indústria, mas não todas, né? Acho que o Senai é um caso à parte. Agora, se analisar em questão de universidade, não há integração com a indústria. E todos os países que citarmos aqui, se você falar sobre Índia, Taiwan, Japão, China, Estados Unidos, Coreia do Sul, Singapura, Alemanha, todos eles têm uma participação efetiva das universidades dentro das indústrias e das indústrias dentro da universidade. É a universidade resolvendo o problema de indústria e a indústria resolvendo problemas de universidade, os dois se conversando muito bem. Isso não é
possível que não seja realizado numa sociedade que está sendo impactada pela quarta revolução industrial. A indústria que não se mover e não se integrar com a universidade tende sim a desaparecer. E a universidade é a mesma coisa. Como é que seu profissional vai ser inserido no mercado de trabalho se ele não sabe qual que é a demanda da organização da indústria? Tá? Gostaria de agradecer até o momento, né, pela atenção nesse vídeo. Aqui apresento as referências que embasaram essa pesquisa. A gente tem algumas dezenas de referências nacionais e internacionais. Caso queiram entrar em contato, vou colocar aqui os meus dados para sugestões, críticas, tudo isso será muito bem-vindo e muito bem-quisto. E aqui me despeço agradecendo a todos. Tá? Muito obrigado pela atenção e fico à disposição nos comentários, à disposição caso alguém queira a apresentação. Estou à disposição. Obrigado.